escola é o lugar da distribuição dos saberes historicamente acumulados pela humanidade e da produção de conhecimento cultural, científico e didático. Mas qual é o papel do professor e da professora nesse processo? O professor é somente aquele que ensina? Ou ele também está inserido na jornada de aprendizagem, no movimento circular com os estudantes? E de que maneira o aprendizado pode e deve ser registrado? Como documentar a prática? Essas são algumas das questões que discutimos nesse segundo episódio da terceira temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Vamos conversar sobre o primeiro capítulo do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, produzido pela Roda Educativa e que está sendo lançado pela Editora Moderna e pela Fundação Santiliana. Ele está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão aqui na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e vou conversar com 2 colegas que também são aqui da Roda Educativa, a Maura Barbosa e a Thaís Ardella, coordenadoras pedagógicas e autoras junto comigo desse primeiro capítulo, que aborda a importância da escola como um espaço para o desenvolvimento profissional docente e o registro da prática para aprimorar as condições de aprendizagens. Maura e Thaís, sejam muito bem-vindas, que alegria receber vocês aqui. E aí, para começar, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre o percurso de vocês como educadoras e especialmente como professoras, né? Já que o livro é voltado para docentes. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Viviane e a Thaís, e falar do início da carreira, né? Falar de professor, falar de onde eu comecei, que faz muitos anos. E eu tinha 17 anos, e eu fui professora de jovens e adultos. E nesta conversa com os meus alunos, hoje eu fico analisando o que me fez continuar pesquisando, sabe? Me deixou cada vez mais curiosa para poder ir buscar, estudar, para poder ajudar não só os professores, mas os alunos. E neste trabalho foi muito interessante porque quando eu estava com estes alunos, eu e a minha parceira de trabalho, nós fomos até uma casa de agricultura, isso já vai falar da minha idade. Aí a gente foi convidar um engenheiro agrônomo, fomos convidar um veterinário para que eles viessem conversar com os nossos alunos, para que eles pudessem ampliar conhecimento sobre a sua profissão. Então eles trabalhavam, numa região agrícola, trabalhavam na plantação de abacaxi, lidavam com o gado, e foi muito bacana, porque era cada 15 dias, aquele momento era muito esperado. E as nossas alunas também assistiam à palestra, à conversa, porque era uma roda de conversa que a gente fazia. E as alunas, elas começaram a trazer o seu cotidiano para a roda de conversa com as suas parceiras. Eu acho que a partir daí eu fui entendendo a arte do encontro. Então eu acho que é esse encontrar. Eu acho que falar de professor é falar da sala do professor, da roda de conversa, falar com os alunos. Eu acho que a gente, quando fala do diálogo, do ensino e da aprendizagem, a gente está falando dessa arte do encontro. Como que a gente aprende na escuta, na observação, no silêncio, na observação, para a gente poder continuar a nossa jornada. Muito bom, Thaís. Maura, que história bonita, né? Como a gente aprende também no silêncio. Bom, eu gosto sempre de contar o caos que me trouxe também ali como professora. Eu acho que eu me identifiquei pela primeira vez quando professora, quando eu comecei meu estágio, lá na faculdade. E a diretora da escola onde eu era estagiária, ela me provocou assim: bem-vinda ao seu espaço de formação. E eu senti na época já um primeiro convite para relacionar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade com aquilo que eu começava a ver na escola no olhar de professora. Desde ali eu fui entendendo que é a escola que me formou como professora, as escolas por onde eu passei, por onde eu passo. Eu fui professora no berçário, nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Em alguns momentos da minha trajetória, eu começava o dia com os bebês bem pequenos e aí depois eu passava pelo ensino fundamental e finalizava a jornada ali na turma de jovens e adultos. E isso fez com que eu sempre me provocasse, a estar em diálogo ali com as diferentes etapas da educação para poder pensar esse princípio da educação para o desenvolvimento integral. Hoje eu atuo na formação inicial e continuada de professores, então de muitas maneiras continua tendo uma sala de aula aqui dentro. E por isso que eu gosto muito de discutir os temas que estão presentes nesse livro e de pensar nessa nossa identidade docente, em como ela atravessa a educação básica, A gente é professor e a gente está como professor, seja na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais. Acho que tem ali um conhecimento que atravessa a nossa atuação e é esse conhecimento que a gente tentou trazer um pouquinho aqui para o livro e para essa discussão do capítulo 1. Que coisa bonita que vocês estão trazendo para abrir o episódio, A Maura falando da arte do
do encontro, a Thaís falando dessa sala de aula que tem aqui dentro da gente. Acho que faz muito sentido retomar a nossa identidade como professoras para pensar nessa aprendizagem docente que a gente cita ao longo do capítulo, né? E a gente abre o capítulo apontando a escola como esse espaço de aprendizagem para o professor. Como vocês veem essa questão da escola ser o lugar onde se aprende também a ser professor? Eu quero colocar uma questão, né, que eu vou trazer aqui porque é uma parte da bibliografia do livro, né, que é o Antônio Nova, quando ele fala Libertar para o Futuro. Aí tem uma parte que ele diz o seguinte, que eu acho que é super importante para a gente poder pensar, e da valorização, né, que ele fala de 3 questões, né, que é do proteger, do transformar e do valorizar. E quando ele fala que as escolas são lugares únicos de aprendizagem e de socialização, de encontro, de trabalho, de relação humana e precisam ser protegidas. Por quê? Nelas, os seres humanos se educam uns aos outros. Olha que bonito. E ele fala que é também o lugar de transformar, porque as escolas precisam de mudanças profundas nos seus modelos de organização, de funcionamento e nos ambientes educativos, para que os alunos e professores possam construir juntos processos de aprendizagem e de educação. Aí a gente lembra da Thelma quando fala do diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Quando a gente fala do planejamento, de todo o trabalho, ele fala da valorização, porque as escolas são espaços imprescindíveis para a formação de novas gerações e nada substitui o trabalho de um bom professor. Eu gosto quando a Maura traz, né, que a escola forma novas gerações de professores. É algo que a gente discute muito pouco hoje, né? Como que a gente pode projetar novas histórias profissionais para os professores que estão chegando na profissão, para os professores que já estão ali, né, sendo professoras e professores todos os dias. Eu acho que a gente está em um momento histórico que é bastante favorável para reconhecer esse professor como um sujeito que aprende, né? Porque nem sempre foi assim. Se a gente for pensar historicamente, a figura do professor sempre foi aquela figura relacionada a um saber já pronto, a um saber da resposta pronta. Mas hoje eu vejo que as fronteiras elas estão mais fluidas em relação a esse processo de construção de conhecimento, né? A gente sabe que a escola hoje ela é um espaço de trabalho com essas informações, com esses conhecimentos que circulam dentro e fora dela. Então me parece que faz bastante sentido repensar também esse papel do professor, esse papel da professora, né? Quando a gente, como profissional, a gente vê essa mudança na relação com o conhecimento, a gente também se vê implicado a aprender o que essa escola espera da gente. Como é que a gente pode servir a essa escola? Isso que você está colocando, né, que aprende na escola, né, da gente ser o professor, e eu acho que é tão bonito porque é na escola que a gente vai aprendendo e vai dando uma cada vez mais identidade para o nosso ofício. A gente dá uma identidade pelas nossas interações, porque quando a gente diz em cada lugar que a gente encontra pessoas diferentes, né? Então até esses dias uma mãe perguntou, eu queria que a professora continuasse com meu filho, né? Falei, mas olha, ele vai conhecer outra professora, ele vai conhecer uma outra pessoa, e a professora vai conhecer outros, né? Oportunidade. Então é este movimento de encontros, né? E de possibilidades para o professor poder repensar o seu dia a dia. Aí nas falas de vocês fica muito claro isso, né? De como a escola é um espaço valioso, um lugar privilegiado para as aprendizagens de todo mundo que tá lá, né? E agora a Maura falando da construção da identidade, acho que isso atravessa todos os capítulos, né? Acho que a gente foi pensando na construção do livro, nesse lugar da identidade do professor, da profissionalidade docente, que o Nova fala, né? Que a Maura já citou o Nova. E aí queria perguntar pra Maura. A Maura falou algumas vezes, né? Da relação entre ensino e aprendizagem, que não é porque um acha que ensina que automaticamente o outro vai aprender, né? Como que a gente faz, então, para observar a relação entre o que eu faço como professora, né, entre as intervenções didáticas e os processos de aprendizagem dos estudantes? Como que a gente observa essa relação se estreitando? Olha, eu tenho uma pequena história para contar sobre isso. Eu, quando era como formadora de professor, nós estávamos falando sobre intervenção, olhando para as produções e analisando um vídeo. Aí uma professora falou para mim, professora, eu descobri uma coisa agora. Não é mudar o dedo do menino de lugar que eu vou fazer ele avançar, mas são as perguntas que eu vou fazer para ele poder pensar. Isso para mim foi uma coisa tão bonita, porque é isso, como eu provoco o outro, né? Como eu discuto, como que eu vou fazendo perguntas para o outro e esse diálogo. Então, quando essa professora fala disso, ela está falando de um diálogo, né? Como é que eu pergunto? Para cada um, a pergunta não é a mesma para todos, né? Então, esse olhar cuidadoso para cada um dos seus alunos.
Acho que a Thelma Vaz nos provoca no diálogo ensino e aprendizagem, quando ela diz: nós precisamos planejar boas situações de ensino. Por quê? Porque somos nós que fazemos planejamento, e aí quando a gente vai colocar, e a situação de aprendizagem, como que as situações elas precisam se dialogar? Quando ela coloca para a gente planejar uma boa situação em que o outro precisa pensar, precisa colocar em jogo aquilo que ele já sabe, para ele poder aprender aquilo que ele precisa continuar aprendendo. Não é que não sabe, é para continuar aprendendo. Eu acho que isso vai trazendo a importância do planejamento, da coordenadora pedagógica, sentar com os professores, sabe? Para eles poderem olhar para as produções das crianças, porque quando eu olho para as produções e quando eu converso sobre elas, eu estou fazendo este diálogo, né? E está sendo intermediado por uma pessoa que pode fazer com que eu possa avançar cada vez mais. E quando a Maura fala, né, dessas produções dos estudantes, a gente já está entrando em registros, né? Pensando nessa documentação que é produzida na escola. E aí eu queria perguntar para a Thaís, qual que é o lugar do registro do que está sendo ensinado? A gente traz no capítulo, né? O registro entra como um elemento bastante importante nessa discussão da aprendizagem do professor. E qual que é o lugar desse registro do que está sendo ensinado para a reflexão sobre a prática docente? Como é que entra esse registro do que o professor faz e pensa? Viviane, o registro ele já faz parte, né, da ação docente. Então, acho que não tem muita novidade em pensar esse registro. Acho que a novidade está mais em o professor reconhecer que ele registra o tempo inteiro, né? Professora, nós somos registradores das histórias dos estudantes e a gente também registra a nossa própria prática. Mas eu acho que o que a gente traz aqui no capítulo é uma proposta de registrar para além da postura mais burocrática. Eu gosto de dizer que não é registrar para prestar contas para o outro, mas é um registro para assumir um compromisso com o nosso desenvolvimento profissional. Um registro que ajuda a gente a continuar aprendendo a ser professor. E quando a gente faz isso, né, Thaís, que você foi falando, quando a gente documenta essas histórias, constrói essas memórias, a gente tá evidenciando e considerando professores e estudantes reais, com seus percursos, né? Maura, você pode comentar melhor isso? Como que essa documentação da prática pedagógica permite evidenciar intervenções docentes e percursos do grupo, considerando esses personagens reais, esses professores e estudantes reais? Acho que a documentação é o registro de um trabalho, seja ele na sala de aula, do coordenador, dos diferentes profissionais, porque se a gente fala documentação, ação, né, é o registro de uma força, de um trabalho, de uma pensação, que a gente poderia dizer, né? Então eu acho que fazer isso, quando eu posso fazer, marcar, porque a gente vê hoje, né, a gente cita a Emília, né, a Adélia, a Thelma, e como que é que a gente pode se reportar a elas? Por causa de um documento, por causa de um registro, por causa de uma pesquisa. Então, quando tudo a gente está colocando, como a Thaís já disse, não é para prestar conta, né? Mas para a gente poder pensar na nossa atuação, no nosso trabalho e ajudar os outros também na possibilidade desse encantamento, porque eu acho que precisa a gente na documentação, ela também é um encantamento. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, quando a gente deixa de registrar, deixa de falar, hoje nós temos uma possibilidade de fazer diferentes formas de documentação. Então, nós temos o portfólio, nós temos, né, os relatórios, nós temos as gravações, nós temos documentários, né? Então, como é que cada um quer deixar registrado, documentado a sua trajetória profissional? Acho que isso precisa pensar na escola, sabe? Como é que a gente registra? Como que a gente comunica aos pais, né? Comunica para outros pares o nosso trabalho? É de diferentes formas, não existe um jeito só, mas o único objetivo é da valorização desse trabalho, desse esforço que a gente pode contribuir e compartilhar. Acho que compartilhar com outras nossas experiências, isso é maravilhoso, né? E é muito legal, Maura, quando você fala que vale a pena enfrentar esse desafio, porque a gente sabe que é desafiador. É desafiador. Né? Porque a prática já é complexa e tem muitas demandas, mas quando você fala de enfrentar esse desafio de registrar, que passa por ver sentido nesse registro e por ter encantamento, né, presente nessa produção de registro. Ele tem um sentido dentro da sua prática, né, e na ação de evidenciar essa trajetória profissional. Então isso é muito bonito, né, a gente vê sentido e trazer o registro para esse lugar, não de algo burocrático, mas de algo do encantamento. Que você vê, Viviane, quando a gente chega numa escola e você vê, né, os painéis, a escola, as produções, são os registros que é uma produção que foi de um trabalho realizado em sala de aula, que tem processo.
Então você olha para a escola, você vê documentado o projeto pedagógico da escola. Você vê ali dando visibilidade ao trabalho do professor. Então, por meio dos seus estudantes, eu acho que a documentação é isso, né? Tornar público aquilo que a gente faz. Muito bom. E aí, você foi dando já alguns exemplos de registros, né, Mauro? E aí eu queria perguntar para a Thaís sobre os tipos de registro, né? A gente afirma no livro que o registro varia conforme a sua intencionalidade. Você pode contar um pouquinho como que o livro aborda essa questão? Como ajudar uma professora ou um professor a pensar sobre a forma de documentar, sobre essas escolhas que ele faz? Bom, o registro, ele é um texto, né? Ele é um texto. Como todo texto, ele tem ali um propósito comunicativo. Como a Maura já trouxe, são diferentes as possibilidades de registrar. Acho que isso é importante a gente trazer aqui, né? Porque são diferentes os propósitos comunicativos, mas também são diferentes os sujeitos que escrevem. E eu acho que um dos desafios que a gente tem para enfrentar é trazer mais para o cotidiano da escola a confiança de que o professor tem ali o conhecimento necessário para poder ser autoral em relação aos instrumentos que ele utiliza para registrar, né? Quando a gente fala de um registro dessas intervenções docentes, como é o caso desse capítulo aqui do livro Docência, a gente está falando de um registro para ser analisado pelo próprio professor, entre parceiros professores, né? Porque é um registro que vai contar sobre os bastidores ali da prática pedagógica. Então, a linguagem ali a ser utilizada responde a esse propósito. É um registro pensado ali de professor para poder provocar análises ali sobre a prática, para poder apoiar esse processo de planejamento das novas intervenções. Intervenções que sejam ali cada vez mais ajustadas às necessidades do grupo, às necessidades de cada estudante e também ali às necessidades formativas de cada professor, porque a gente vai puxando ali o nosso registro para aquilo que a gente quer saber mais, para aquilo que a gente precisa pesquisar mais. Quando eu estou escrevendo, então, um registro com esse propósito, eu preciso me certificar de que eu inseri ali algumas informações suficientes para poder contextualizar essas práticas de ensino, né? Notícias ali sobre a organização do espaço, quais foram as decisões que eu tomei naquele espaço, em parceria com os estudantes, quais são os materiais que escolhi oferecer, de novo, em parceria com os estudantes, em parceria ali com a gestão, com a comunidade escolar. Quais foram as interações que essas decisões facilitaram, né, promoveram? Então, acho que essas são os primeiros pontos para a gente pensar em registro. Muito bom, obrigada, Thaís. E agora, para enriquecer ainda mais essa nossa conversa, a gente vai ouvir o quadro direto da escola, em que convidamos um docente, alguém que vive o dia a dia escolar, com tudo isso que a gente está dizendo aqui, né, para contar sua experiência prática. Nesse episódio, a Thaís conversou com a Mariana Souza, professora do 5º ano no Ateliê Escola Caia, do Instituto Acaia em São Paulo, nosso parceiro aqui na Roda Educativa, sobre os registros que ela produz. Vamos ouvir? Direto da escola. Oi, Mariana, tudo bem? Mariana, você pode se apresentar e contar um pouquinho pra gente como é que o registro te apoia aí no planejamento da sua prática como professora? Olá, eu sou a Mariana, sou professora do 5º ano e atuo desde 2018 no Ateliê Escola Caia. Bom, os registros, eles aparecem e estão presentes em vários momentos da minha prática. Acho que, inicialmente, o mais importante de todos é o planejamento. Não só aquele planejamento semanal, do dia a dia, mas aquele planejamento geral do trabalho que a gente vai fazer, seja ele mensal, semestral, trimestral, seja ele um projeto ou uma sequência. Eu acho que é a partir desse planejamento que a gente consegue enxergar todo o nosso percurso com aquele trabalho, ali que a gente consegue também colocar muita intencionalidade, então, para pensar quais são os nossos objetivos, quais os caminhos que a gente vai traçar para alcançar esses objetivos, onde vamos fazer paradas para avaliar tudo o que aconteceu, quais processos serão avaliados, que também vai gerar outro registro. E, além desse planejamento ajudar nesse percurso, esse planejamento é muito importante quando a gente precisa fazer alguma alteração nesse percurso. Então, voltar para ele, ver o que deu certo, o que precisa ser alterado. E, além desse planejamento geral, acho que as tabulações que estão presentes aí de maneira tão forte no nosso cotidiano, seja para tabular as aprendizagens, as dificuldades, e aí sempre pensando no foco, no nosso objetivo, o que a gente quer enxergar com essa tabulação e pensar mesmo na construção dela. Mariana, você pode contar para a gente o que é esse registro de tabulação que vocês têm desenvolvido aí para pesquisar a prática docente, as aprendizagens das crianças? Eu acho que pensar a tabulação ajuda em vários momentos, mas acho que
O maior exemplo do uso da tabulação no meu cotidiano é quando a gente pensa, por exemplo, nos projetos, né? Lá na escola a gente trabalha por projetos dentro de práticas de linguagem e ciências humanas. E nos projetos de práticas de linguagem, a gente costuma tabular as produções escritas das crianças. E a gente tabula, por exemplo, a primeira versão e a versão final de um texto. Então, organizar uma tabulação onde fique explícito o que é que eu quero ver dentro de um texto, quais aspectos eu estou avaliando ali. Acho que a tabulação cumpre muito bem essa função de ajudar a gente a enxergar o processo. E a gente sempre tem, né, uma prática muito comum, a tabulação da primeira versão, a tabulação da última versão, que vai ajudando a gente a enxergar o processo da criança dentro daquele projeto, dentro do grupo, mas principalmente em relação a ela mesma. Quando a gente fala em práticas de linguagem, onde os aspectos são menos concretos, a tabulação cumpre muito bem essa função. Então você está dizendo que vocês têm um instrumento de registro específico, que é a tabulação, onde vocês colocam alguns indicadores que permitem, então, acompanhar esses deslocamentos nas aprendizagens dos estudantes. Bacana. Mariane, você também comentou comigo uma vez que vocês, aí no Instituto, vocês trabalham com a estratégia formativa de filmarem as práticas de ensino, né? Filmar você atuando como professora e depois assistir essa filmagem. Como que é esse processo? Como que ele te ajuda ali a replanejar a rota aí do planejamento? Eu acho que esse processo, o lugar mais potente desse processo, que a gente costuma chamar de tematização da prática, está na necessidade de você ter que responder. Por quê ou para quê? Para que aquela pergunta? Para que aquela proposta? Para que aquela intervenção? E a partir do momento que a gente precisa parar e se perguntar, a gente tem que entender, primeiro, que tudo que a gente faz vai ter um efeito ali sobre as crianças, mas entender também a nossa intencionalidade. Nas tematizações de práticas que a gente costuma fazer, é um momento em que a gente vai expõe uma aula nossa, uma situação que aconteceu, e principalmente com o olhar de outros colegas, a gente vai avaliando ali o que teve de potente naquela situação, o que poderia ter sido diferente. E aí vem outro lugar muito potente desse processo de formação de professor, né, de formação continuada na escola, que é a troca com os nossos pares. Ótimo, Mariana, muito obrigada. Acho que você contribui muito quando você coloca a luz, então, que o registro vai apoiando a gente a se formar com os nossos parceiros ali dentro da escola. Muito obrigada. Bacana, né, a fala da Mariana, porque ela traz exemplos de registros que compõem essa prática. Acho que materializa tudo isso que a gente veio falando e ela reafirma o propósito desses registros, né? Acho que isso fica muito forte, o sentido e o propósito, e como ter clareza disso ajuda a gente a construir um sentido para essa documentação. Então, muito bom. E aí a gente tá chegando ao final, não sem antes fazer o nosso quadro esperado das dicas culturais, dicas de livros, filmes, o que vocês estão vendo, lendo. Vamos começar pela Maura? O que você indica pra gente, Maura? Olha, eu gostaria de indicar um filme, né, que é A Voz do Coração, que é do diretor Christophe Barret. Ele conta a história de Clemente, que é um compositor sem reconhecimento, mas que possui uma grande sensibilidade para enxergar a possibilidade das outras pessoas. Devido a essa capacidade, assim que chega no Louvre, um orfanato para o qual fora contratado como inspetor e professor, Mateus de imediato percebe o prejuízo feito pelos pré-julgamentos e a identificar os talentos por trás das crianças, rotuladas sempre como casos perdidos. Acho que esse filme, ele mexeu muito comigo e sempre eu tenho possibilidade de fazer roda de discussão de filme com professores, com diretores, com coordenadores, que ele tem uma essência do olhar cuidadoso e de não puxar o fio da discórdia. Acho que ele vale a pena. Eu gostaria também aqui na deixa de falar da música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, que eu acho que também foi interpretado, né, com toda a beleza pela Maria Rita, que é uma composição que reflete sobre a natureza da trajetória de vida, utilizando a metáfora de uma estação de trem para ilustrar os constantes ciclos de chegadas e partidas e experimentos. E a escola é este lugar, né? Dos experimentos, das chegadas, das partidas, das construções. Obrigada, Maura, que lindas indicações. Então temos o filme, temos a música. Ai, Thaís, que uma maravilha de indicação.
recomendação. E, Thaís, o que você tem para sugerir pra gente? Bom, eu vou indicar, então, um livro que chama O Catador de Pensamentos, que é da Mônica Fett. Ele é um livro publicado pela Brinquebook. Eu vou ler aqui, né, como que esse livro se apresenta e eu acho que vocês vão saber o porquê que eu tô indicando. Então, esse livro conta a história de um velhinho chamado Sr. Rabuja, que todas as manhãs percorre as ruas recolhendo todo tipo de pensamentos. Pensamentos bonitos, feios, barulhentos, silenciosos, inteligentes, bobos, compridos, curtos. O Sr. Rabuja planta os pensamentos que se transformam em flores e depois saem voando, colorindo o céu. Ele faz isso para que os pensamentos se renovem e assim nunca deixem de existir. Então eu acho que esse movimento aí do Sr. Rabuja tem tudo a ver ali com a nossa conversa sobre registro, porque a gente vai registrando os nossos pensamentos, a gente vai registrando as nossas práticas, as práticas bonitas, as feias, as barulhentas, as silenciosas, as inteligentes, as bobas, as compridas, as curtas, e aí a gente vai lá e planta as nossas práticas que vão se transformando ali em oportunidades para aprendizagem dos estudantes e de outros professores, e a gente faz isso, né, a gente registra para que a nossa profissão ali vá se renovando e assim ela nunca deixe de existir também. Gente, que indicações inspiradoras, assim como essa conversa toda. Queria agradecer imensamente, foi muito bom trocar com vocês. Obrigada, Maura. Obrigada, Thaís. Obrigada, Viviane. Adorei também a conversa. Obrigada, Maura. Super parceiras aqui. Nossa, eu adorei estar com vocês, né? De trazer o professor para este lugar tão importante, né? Porque de todas as profissões, a única que não vai ser extinguida é a do professor, né? Porque até o Nova coloca que tem uma grande preocupação, né? Que com esses tempos, né? E se dizem, né? Um tempo de futuro que vai ser um tempo sem escola e sem professores. Ele diz o seguinte: seria um futuro sem futuro, sem o professor e sem a escola. Olha que belo jeito de encerrar. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigada, Maura e Thaís. Infelizmente, chegamos ao fim dessa conversa boa, mas logo, logo tem mais. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a potencialidade das interações, então não perca. Esse foi o segundo episódio dessa temporada do Na Escola, um podcast para educadores e educadoras. Esse é um projeto da Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. Aproveita para seguir o nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Você encontra os links aqui na descrição do podcast. Temos também 2 temporadas anteriores para quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir, dos livros com foco na direção e na coordenação pedagógica. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.